Em Josué, no capítulo 19, dos versículos 17 ao 23, nós temos aí a descrição territorial do que foi dado à tribo de Issacar. Issacar pode ser localizado aqui no mapa, para você ver. Ela está aqui, ó, próximo à tribo de Naftali, próximo à tribo de Zebulon, acima da tribo de Manassés, do lado de cá do Jordão, né? Então você tem aí a tribo de Issacar, as margens do Mar da Galileia, entre outras coisinhas mais. Essa terra, né, diz o texto, que foi a quarta sorte que caiu sobre aquelas tribos que não tinham sido sorteadas ainda antes da distribuição da terra, né, as tribos do lado de lá do Jordão. O personagem, ou o indivíduo Issacar, nome que significa ele terá recompensa, na verdade, o que aconteceu? Ele era o nono filho de Jacó, com as suas duas esposas e duas concubinas, mas ele também era o quinto filho de Lia, a mulher que Jacó gostava menos ou não tinha tanto desejo ou tanto amor como ele nutria pela Raquel. Então ele era o quinto filho de Lia. E em que circunstâncias Issacar nasceu? Porque Issacar, essa questão da recompensa, né, a gente tem aí também uma outra palavra que seria Ishi, que é um trabalhador, e Sacar, que seria assalariado. Mas na verdade o contexto é todo de recompensa, porque você tem duas situações aí. O texto de Gênesis vai dizer que quando a Lia teve o quarto filho dela, que foi Judá, né, ela teve Rúben, Simeão, Levi e Judá. Aí ela parou de conceber. E aí começa aquela disputa, ela oferece a serva dela, aí tem outros filhos, etc. E um dia, o Rúben, que era o filho mais velho da Lia, chega para ela com mandrágoras, que era uma fruta do Oriente ali, que era utilizada também por questões, digamos, afrodisíacas. Ah, se você comer dessa fruta, você vai ficar fértil. E na época, a sua rival, que era também a sua irmã mais nova, a Raquel, não tinha concebido nenhum filho ainda. Então quando a Raquel viu o Rúben chegando com as mandrágoras, a Raquel falou assim: me dá as mandrágoras do seu filho, Lia. Ela, já não te basta ter tomado meu marido, agora você vai querer agora as minhas frutas que me dão sorte, no amor, digamos assim. Olha, me dá as mandrágoras e hoje Jacó vai deitar-se com você. E aí diz o texto que quando Jacó estava chegando, a Lia já se adiantou, falou: olha, você vai deitar comigo hoje porque eu doei as minhas mandrágoras que eu ganhei do meu filho para Raquel, e etc. A Lia então se deita com Jacó e dessa disputa vem um filho, ou seja, depois de ela ter cessado em Judá e ter tido outros dois filhos pela sua serva, aí ela concebe de novo e aí ela coloca o nome do bebê de Issacar. Deus me recompensou. O curioso, e aqui a gente já vai fazendo um histórico e uma meditação, o curioso era que o que seria recompensa para Lia, né, no nascimento desse filho? Tinha dois aspectos assim culturais e trágicos, e que a gente começa a entender como que Deus nos recebe na nossa limitação, no nosso desespero, nas nossas ignorâncias. E Deus nos trata como essas pessoas que são ambíguas, né? Porque de um lado você tem essas ignorâncias que cercavam essas mulheres, que eram fruto de um patriarcalismo, em pessoas que têm essa capacidade terrível de causarem doença umas às outras, de coletivamente fazerem construções bizarras, aterrorizantes, né? Espalharem doenças, tentarem descobrir outros planetas, outras situações, fabricarem obras ditas faraônicas, mas obras imensas, de cair o queixo. Quer dizer, o ser humano é essa mistura, né, de portentuosidade com uma terrível ignorância e uma falta de consciência de si mesmo. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento ali, eu estou analisando a nossa condição humana. Nós somos assim. A gente é capaz
é muito fácil você ver isso, por exemplo, às vezes o cara é um engenheiro responsável pela construção de megalópolis, mas ele é um ser humano em casa ciumento, birrento, infantil, suas fantasias eróticas pessoais você não são nem mencionáveis de tão vergonhosas que são. Você fica assim, gente, esse é o mesmo engenheiro que faz isso, esse é o mesmo juiz que jogou tantas causas estratégicas e ele tem essas fantasias aí. Então eu não estou falando aqui da Lia, estou falando do nosso paradoxo. E o que acontece com a Lia? Ela interpreta como recompensa, né, que ela coloca, vai chamar Issacar porque Deus me recompensou. Por que Deus me recompensou? Deus me recompensou primeiro porque eu emprestei minha serva a Jacó. Então ela entendeu que Deus deu a ela uma retribuição porque ela ofereceu a sua serva, a sua criada mais novinha, digamos assim, mais gostosa, etc., para o Jacó. Ou seja, em nome do amor de um homem, o ser humano ali feminino vai sumindo. Aí Deus me recompensou, porque ela teve 2 filhos, agora chegou a minha vez. E isso, inclusive, está dito no texto bíblico de Gênesis, né? De Gênesis 30, ali do 14 a 18. Vai lá, o Senhor me recompensou porque eu emprestei minha serva ao meu marido. A pessoa pensar isso, né? Que Deus recompensa você. Deus, no máximo, entende as nossas linguagens, as nossas limitações, mas isso está longe de dizer que Ele concorde com isso. E a outra recompensa é essa, já que o que me seria afrodisíaco eu doei para minha irmã, também Deus me recompensou. Ou seja, Issacar nasce nessa insígnia da recompensa bizarra, digamos assim. E eu estou te dizendo isso porque de repente você é essa pessoa que nem sabe disso. Você nasceu em meio a tramas, a disputas, a ciumeiras, a inseguranças, a gente sincera que clamava a Deus como a Lia, mas também se sujeitava a esse tipo de coisa. Porque é isso, nós temos sofrimentos de origem social, como essas mulheres tinham, mas ao mesmo tempo o sofrimento também vai dizer o seguinte, tem alguma coisa de você, e daí a importância da psicoterapia, da psicologia, não é para a gente se culpar, mas para a gente entender o seguinte, olha, eu sou tão sofrido quanto sujeito da minha história, sujeito da minha existência. Né? Claro que aqui a Lia não tinha, aqui a Lia, né? A Lia, ela não tinha essas ferramentas que nós hoje temos, mas é fato que nós hoje, por mais sofridos que sejamos, precisamos também nos enxergar nos meios próprios. A gente faz isso com dentista, a gente faz isso com engenheiro, a gente faz isso com advogado, a gente consulta os técnicos, mas na hora de se enxergar, a gente fala, meu psicólogo é Jesus, mas engraçado que Jesus não é seu padeiro, Jesus não é o seu dentista, Jesus não é o seu arquiteto, né? Mesmo você entendendo que Jesus supervisiona a sua obra, mas você vai contratar um arquiteto, mas aí para você fugir de se enxergar, Jesus é meu psicólogo, né? E eu sugiro que não, a gente tem que sair disso. Mas o que eu conheço de pessoas, né, por exemplo, gente que sofreu um estupro numa tenra infância, e aí se torna uma pessoa adulta, sobrevive aquilo tudo, e aí essa pessoa vai suspeitar da molestação que a própria filha está cometendo. Né? Então é uma alienação tão grande que a gente deveria ter a humildade de procurar uma pessoa que vai ouvir essas nossas histórias com ouvidos técnicos, a chance que a Lia não teve, e todos nós temos. E aí o Issacar nasce nesse contexto. E aí a Bíblia não vai falar muitas coisas sobre o indivíduo Issacar, até que a gente chega aqui em Josué, ele teve lá o seu lugar, né, no exército israelita que atravessou o deserto, etc. Mas a tribo, ela recebe essa herança, e o que nós temos historicamente é que Issacar abriga o chamado Monte Tabor, que foi muito provavelmente o lugar onde Jesus se transfigurou. Vai dizer lá em Mateus 17, né, que Jesus chamou 3 discípulos, subiram a um alto monte. Aí o pessoal fala assim, não, isso foi lá no Hermon, porque é um monte que tem não sei quantos mil metros de altitude, mas o texto bíblico não fala lá no norte de Israel, indo para a Síria. O texto vai dar a entender que era alguma coisa ali na região da Galileia, onde se localizava também a tribo de Issacar, junto com a tribo de Zebulon e um pedacinho de Naftali, porque
de acordo com a profecia de Isaías 9, era ali que a luz iria resplandecer. Ah, mas que tinha uma coisa do Império Romano ali. Essas disputas políticas e históricas para Jesus são fichinhas, porque para Jesus se transfigurar, ele não precisava subir a um monte altíssimo. Bastava ser um lugar que o isolasse das massas para ninguém dizer que aquilo foi uma manipulação de massas. Estava ele ali, 3 apóstolos, se revelou, conversou um pouquinho com Moisés e Elias, fazendo um protótipo do que é o reino eterno de Deus. E essas coisas aconteceram nos territórios de Issacar. Na verdade, a gente vai ficar sabendo que o rei Salomão, ele parou um pouquinho com essa questão das tribos, mas como a gente está aqui meditando, viajando com Israel na sua historiografia acerca da distribuição das tribos, é importante você saber disso. Issacar foi o território onde Jesus, ali nas regiões também da Galileia, que viria se tornar Galileia no futuro, fez muitos dos seus milagres, também tinha uma base ministerial ali à beira do Lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia. Ainda temos 2 curiosidades sobre Issacar. A primeira está na bênção de Jacó, que está em Gênesis 49, versículos 14 e 15, ele vai dizer assim, Jacó no seu leito de morte. Gênesis 49, 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. O que ele está dizendo? Issacar é todo de boa. É a força de um jumento, mas a tranquilidade passiva de um jegue. Aí ficou aí, talvez o Issacar tinha essa personalidade, porque o Jacó estava falando isso aí, né? Desse temperamento do filho, que era mais tranquilo. E se você for pensar, quando Issacar nasceu, já tinha tantos irmãos, ele já nasceu ali no meio da galerinha, estava todo mundo ali, né? É igual a minha filha mais nova, a Késia, que não é suave, tranquilona, não. Mas quando ela nasceu, eu já tinha os meus olhos, o da Sônia, minha esposa, o da irmã mais velha dela e do nosso segundo filho, e o irmão anterior a ela. Então quando ela nasceu, já tinha aí 4 pares de olhos. E o Issacar nasce com esse tanto de gente olhando ele, e ele falou assim, nasci com a galera, tô de boa. Você vê que a sua posição de nascimento na família influencia um pouquinho na sua personalidade, né? Não influencia totalmente, não determina quem você vai ser, mas diz alguma coisa sobre você, porque o Issacar, então, ele nasce dessa disputa, dessa gratidão escandalosa que a Lia conseguia ter. Eu não estou aqui criticando a Lia, estou dizendo que ela conseguia fazer e que nós deveríamos usar a Lia como exemplo de que a gente precisa procurar instâncias psicoterapêuticas para a gente poder se enxergar, né? Chance que a Lia não teve. E ao mesmo tempo ele nasceu com esse tanto de gente boa aí para cuidar dele, cuida aí e tal. E aí o Jacó olhou assim, esse menino é todo conformado, ele tem a força, braçal, etc. Mas achou um lugarzinho para descansar, tá suave. É o que ele está dizendo aqui no leito de morte, né? Aí a gente vai depois para Moisés também, que no seu leito de morte falou agora não para o indivíduo, mas para a tribo. Deuteronômio 33, 18 e 19, ele vai falar da tribo de Issacar em parceria com a tribo de Zebulon, que era o local onde Jesus viria fazer o seu ministério no futuro. Então o que ele vai dizer? Deuteronômio 33, 18. De Zebulon disse, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Olha de novo, nas tuas tendas. E aí dá pra gente essa dica de que de repente o Issacar teria essa coisa itinerante, indefinida, né? Porque quem arma a tenda é só você lembrar do circo. Eles estão sempre armando e desarmando lugares de moradia. Eles não têm morada fixa. O Issacar era esse cara da tenda que não ia ter lugar fixo, mas que também é aquele lugar da morada, né? E você vai descansar na tenda, povo suave, tranquilo. E Deus abraça todas as personalidades, né? Tudo é povo de Deus. Você tem desde aquelas tribos lá da Transjordânia, Ruben, Gade e a metade de Manassés que se anteciparam, povo de Deus. Você tem aí Judá, que era uma tribo poderosa. Você tem aí o Efraim também, que era uma outra tribo destacada, que era o caçula que veio se tornar o primogênito. E você tem gente do tipo
Zebulon e Issacar, que parece que as coisas não ficaram muito definidas, mas foi ali naquele território que foi formado de maneira indefinida, do povo gostando de habitar na tenda. Alguém poderia dizer assim, é um povo que não tinha muita perspectiva de futuro, que estava tudo bom, né? Estou aqui para obedecer ordens, mas é tudo povo de Deus. E estes que têm essa personalidade são chamados a isso. Olha, não fique assim. Não fique nesse conformismo da mãe de vocês, que achou que vocês foram uma recompensa porque ela emprestou a serva e porque ela doou as mandrágoras. É tudo povo de Deus. Então, na bênção de Moisés, ele vai juntar Issacar a Zebulon. Ele fala que os dois iriam chupar a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Que mostra também que nem sempre alguém de personalidade mais pacata é necessariamente vagabundo. São pensadores, são pessoas que precisam e têm energia para elaborar. Existem pessoas que são tão ativistas que elas acham que pensar é estar à toa. E existem pessoas que você as acusa de serem à toas, né? Mas que são pessoas que estão produzindo, só que uma produção interna, elas deixam ali escritas. E Issacar se encontra entre essas pessoas. Enfim, nessa leitura metódica do livro de Josué, a gente pode tirar isso da tribo de Issacar e do indivíduo Issacar. Independentemente dos propósitos eternos de Deus, eu recomendo a você que se sente assim, olha, eu nasci de uma disputa da minha mãe, o casamento do meu pai estava horroroso, dos meus pais estava ruim, eu já nasci com todo mundo aí, então já estava tudo pronto para mim, eu acabei me acostumando com o que já estava aí. Mas eu digo a você, não se conforme com essa alienação. Entenda aquilo que você tem de calmaria, aceite a sua calmaria, mas procure discernir o que é calmaria, o que é sossego e o que é conformismo. Porque assim como Jesus se transfigurou nos territórios de Issacar, Jesus também quer se revelar na sua vida. Jesus quer se revelar na sua personalidade. Jesus quer fazer desses seus pensamentos, dessa sua produção intelectual, ação. Ele quer fazer dessa sua eficiência, eficácia. É isso que a gente aprende com a tribo de Issacar por hoje. Que o Senhor te abençoe.